Boa noite, chegamos a mais uma videoaula, né, do nosso curso de técnico em administração de empresas. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre reflexões éticas, ética como pessoas, ética no mundo corporativo e por que devemos ser éticos, né? Então a ética, ele é um assunto que precisa ser abordado em todos os momentos, né? Eu preciso ser ético. A ética envolve tanto a minha vida pessoal como profissional. Ela é um domínio amplo. É algo que precisa ser dominado por todos, por toda a sociedade, para o bem comum. Não somente o meu bem, mas o bem de todos, de toda a sociedade, né? Porque ela envolve todos os indivíduos. O que são indivíduos, né? Indivíduos são pessoas que compõem um todo, né? A sociedade, escolas, empresas, até dentro da nossa própria casa, né? A gente precisa ser ético, né? Independente de onde a gente esteja, né? A ética é algo que domina a nossa sociedade, o coletivo. Mas por quê? Por que eu preciso ser ético? Nessa tratativa, a gente vai falar sobre um filósofo muito importante, né? Que foi quem nos trouxe os primórdios da ética, né? Que é o Platão. Então, segundo Platão, a ética envolve a coletividade, o social. É o modo correto de agir para alcançar a felicidade, né? Então, segundo Platão, eu somente vou alcançar a felicidade se eu ser ético, se eu trabalhar o coletivo, trabalhar no bem comum de todas as pessoas que me cercam, né, da sociedade da qual eu estou envolvido, né? Segundo Platão, a ética conduz o indivíduo para a prática do bem, ou seja, se eu sou uma pessoa ética, eu vou pensar no bem comum, eu vou fazer o bem, eu vou pensar sempre no bem de todos, não somente no meu bem, não somente em algo que vá me satisfazer, mas satisfazer a sociedade, o coletivo, os indivíduos que estão ao meu redor, todos aqueles que vão se beneficiar de algo que eu for fazer que seja ético, né? Então cabe a cada um decidir, né, se a gente quer ter uma vida mais justa e mais ética. Quanto mais ético eu for, mais justo eu serei e mais feliz eu serei também, né? Porque não adianta eu querer ser ético apenas comigo, pensar apenas em mim ou apenas em pessoas que estão próximas a mim e não pensar no todo, né? Dessa forma eu vou estar sendo egoísta, não estarei sendo eticamente correto, né? Então cabe a nós adotarmos uma vida mais justa, consequentemente seremos mais éticos, né? Platão ainda nos fala que se eu não tenho certeza do meu agir, né, de qual decisão tomar frente a alguma situação, o correto é eu sempre seguir o que é razoável, né? Eu tô passando por alguma situação, mas eu não sei o que fazer, qual decisão tomar para ser ético. Então, a gente precisa parar, pensar e ver o que é razoavelmente melhor eu fazer. O que será melhor para todos, né? Não somente para mim. Qual é a decisão que eu preciso tomar para para todos se beneficiarem, não somente eu ou outra pessoa, mas como um todo, pensar no coletivo, né? Então, Platão nos traz a ideia também de que se eu estou convivendo numa sociedade, né? Todos nós convivemos em uma sociedade, né? E uma sociedade só vai poder ser bem organizada, né? Se sermos éticos. Mas não adianta apenas só eu, ou outro, ou mais um outro. Mas não. Para sermos felizes, a nossa sociedade precisa ser bem organizada.
E essa organização depende da ética de cada um, de cada indivíduo. Então, se cada pessoa for eticamente correta, a sociedade estará bem organizada, né? Se nós pensássemos, eticamente, politicamente correto, se os políticos agissem eticamente, seguissem um código de ética, uma conduta ética, talvez muitas pessoas estariam mais felizes, né? Em virtude de tudo que está acontecendo e de tudo que envolve a sociedade, o nosso país, seríamos mais felizes, de acordo com Platão, se todos agissem eticamente, se todos fossem éticos, né? Enfim, né? É só um exemplo que eu trouxe para a gente entender melhor o que Platão quer dizer, né? Que se todos fôssemos éticos, a sociedade seria mais feliz, né? A sociedade seria mais organizada, né? E a sociedade sendo mais organizada, os indivíduos, né, trabalhariam melhores, estariam mais estariam mais empolgados para viver suas vidas, né? Talvez não existissem até tantos roubos, tanta injustiça, né? As pessoas estariam mais felizes convivendo entre si, nas suas cidades, no país, enfim, né? E Platão também nos traz que a bondade e a justiça precisam operar para o bem comum, né? Então, não adianta eu ser bondoso ou apenas com algumas pessoas, não. Eu preciso ser bondoso com todos, né? Eu preciso praticar justiça, né? E agora falamos mais uma vez, né, de nosso país, das injustiças que acontecem em nosso país, né? Então, muitas vezes as pessoas, os juízes, enfim, pessoas da justiça, né, não agem corretamente, não são éticos, né? Então, isso também acaba afetando, não traz o bem comum, né? Isso, os políticos, os juízes, não agindo não fazendo uma justiça correta, acaba não trazendo uma bondade para a sociedade e acaba gerando pessoas infelizes, né, dentro da sociedade. Então, o coletivo não é feliz, né? Então é isso que Platão nos fala, que para sermos felizes precisamos agir eticamente correto para uma sociedade ser feliz. Só que para isso acontecer, não adianta só um ou outro, mas sim todos, né? É o coletivo. Se todos nós fôssemos tratar a ética como prioridade, certamente mais pessoas seriam felizes, que é como o Platão traz pra gente na sua filosofia, né? Nos seus pensamentos, né? Então, dentro dessa tratativa do Platão, eu trago um problema filosófico, né, para ser pensado, né? O que é um problema filosófico? Um problema filosófico é algo que temos que pensar além, que não tem uma resposta certa. O que pode ser certo para mim pode não ser certo para o meu colega, né? É algo que possa se discutir, possa se pensar sem ter um fim, né? Então, um problema filosófico é algo que eu possa pensar, mas que um assunto que não terá um fim, não tem uma resposta certa, né? Então, o que a gente traz aqui para a aula de hoje, né? Eu preciso ser correto porque é ético, ou eu preciso ser ético porque é correto, né? Então a gente tem que parar e pensar, mas eu sou correto, por quê? Porque é ético? Ou eu sou ético porque é correto, né? Então é algo que nos faz parar para refletirmos a respeito disso, certo? Um exemplo, né, que a gente pode trazer sobre nossa aula, né, do mundo corporativo, é o diretor de uma empresa, ele sabe que a sua empresa ela é super poluente, ela emite gases poluentes e ele sabe que a empresa precisa reduzir o nível de poluição que essa empresa dele está emitindo. E ele sabe que é importante
para o meio ambiente e para os seres humanos, para as pessoas, né? Então, ele reduzindo o nível de poluição, ele sabe que não apenas fará o bem para o meio ambiente, né? Aqui a gente pode englobar várias coisas, né? Efeito estufa, poluição da cidade, gases poluentes, enfim, uma infinidade. Mas ele também sabe que ele fazendo isso, a empresa começar a mudar o nível de poluição também vai melhorar a vida das pessoas, né? Então, essa pessoa está pensando no bem comum. Ele não está pensando só no lucro da empresa, não está pensando somente nele, mas não, ele está pensando no bem comum, ele está sendo ético, ele sabe que ele precisa fazer algo para mudar isso, para mudar a sua empresa, e a sua empresa dessa forma lucrar, né, continuar lucrando, mas também ele está pensando no coletivo. Eu não posso continuar fazendo isso porque eu estou prejudicando os outros. Não adianta eu continuar lucrando, a minha empresa ficar bombando de pedido, produção a 1000 eu estou exportando, mas ao mesmo tempo eu estou prejudicando alguém. Eu não estou fazendo o bem comum, né? Então ele tem consciência disso. Então ele está sendo uma pessoa ética, um diretor ético, né? Ainda falando, né, no mundo corporativo, que é o intuito, né, da nossa aula, trazer as tratativas para o mundo corporativo, né, a gente pode também pensar e se perguntar: é importante uma empresa ter um código de ética interno? Cada empresa ter o seu código de ética, né? Porque por que é tão importante, né? Então aqui a gente pode voltar a falar de novo no Platão, no coletivo, ou seja, a empresa é formada por pessoas, ou seja, não deixa de ser uma sociedade, um coletivo, que é o que o Platão traz pra gente nas suas ideias, né? Por que devemos ter um código de ética na empresa? Porque o que é correto para mim pode não ser correto para o meu colega de trabalho, o que é correto para ele pode não ser correto para mim. Então, é importante uma empresa ter o seu código de ética para os funcionários seguirem esse código de ética, para o bem comum, para o bom andamento da empresa, para o bom andamento a harmonia dentro da empresa, né? Então, se todos seguirem o mesmo código de ética da empresa, provavelmente haverá indivíduos, né, que trabalharão para o mesmo intuito, né? Enfim, cabe à empresa elaborar o seu código de ética e trazer para os funcionários, porque como é que a gente se torna ético, né? A ética a gente se aprende vivenciando e educando a mente da gente, né? Talvez eu vá fazer algo hoje que depois eu vou pensar, mas eu não agi eticamente. Então eu estou trabalhando a minha mente para ser melhor. Eu estou trabalhando a minha mente, eu estou vivenciando algo que me torne uma pessoa melhor, né? Que me faça ser mais ético, que me faça pensar no coletivo, né? Então, por isso, porque a ética se aprende vivenciando e educando a mente para regras, para algo, que a empresa precisa ter o seu código de ética e trabalhar com os seus funcionários a respeito desse código de ética, né? Então, eu deixo essa reflexão, né, para que cada um de nós possamos refletir e convido também os colegas a discutirem entre si, numa tarefa extra-classe, né, o problema filosófico que foi levantado nesta aula, então, né, que é ser correto porque é ético ou ser ético porque é correto? Então, eu deixo aqui esse questionamento e fico aberta às dúvidas, questões e questionamentos, né? Me coloco à disposição e fico sempre aqui para solucionar qualquer dúvida. Uma boa noite a todos e até a próxima aula.